Caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos para mais uma conversa do nosso quintal. Este mês é o mês que Bem-Aja volta a cavalgar e estamos prontos para calibrar. E temos como o primeiro convidado e pela primeira vez aqui no Bem-Aja um angolano de gema, que se chama António Kanga, é um empresário e tem uma vasta experiência na atividade econômica em Angola. Antônio Kanga é formado em gestão de empresa e também fez pós-graduação em Lisboa, na Universidade Autónoma de Lisboa, em que faz a administração pública e direito administrativo. É alguém que navega bem no mundo da economia. Em termos de experiências, António Kanga, ele já foi o representante de vendas da Coca-Cola, Bottling Luanda, e também já foi representante de vendas da Nestlé Angola. E ele atualmente é diretor-geral da Cabuscom, que é a empresa pessoal. É uma pessoa autorizada para falar daquilo que temos preparado para vocês hoje. E quero pedir desde já àqueles que estão conectados conosco para podermos partilhar o máximo possível a nossa transmissão de hoje, porque vamos falar da economia, falando da produção nacional em detrimento das importações. António Kanga, ele tem muita experiência também no Importex, não é? Na importação, e vamos procurar compreender bem aqui os meandros das importações e quais são as valências que a economia nacional poderá ter caso Angola passe a exportar muito mais do que importar. Bom, estamos prontos para então introduzir o nosso amigo Kanga. António, seja bem-vindo pela primeira vez no Bem-Aja. Boa noite para si. Boa noite, amigo Álvaro. Boa noite, Angola. Boa noite a todos que nos ouvem, todos os internautas e amigos e seguidores do Bem-Aja. Estamos aqui mais uma vez para contribuir com o nosso pouco saber, com o nosso humilde saber, para poder elucidar aqueles que nos acompanham. De facto. Olha, gostei de ouvir essa palavra, elucidar aqueles que nos acompanham, porque este é de facto um dos grandes, uma das nossas missões, não é? Nossas tarefas. É elucidar, trazer o entendimento, que as pessoas compreendam e saiam, digamos, do ângulo cinzento e venham mesmo na claridade. Exatamente. Interpretem bem os fenómenos sociais. Kanga, vou-te chamar, eu gosto muito de chamar com sobrenome, não é? E o Não, Kanga acho que sai as melhor. pessoas conhecem mais por Kanga mesmo. Ok, melhor então, melhor. Kanga, eh, para tua surpresa, eu tenho aqui um amigo, penso um amigo em comum, o Álvaro Antônio, que trabalha na Embaixada de Angola, aqui na Itália. Não sei se estás a O fazer Álvaro ideia. Santos. Sim, sim, Álvaro sim. Santos, Álvaro Sim, Santos. sim. É um amigo, Pois. irmão de longa data já. Ok, ok, porque quando partilhei o link Sim. no grupo em que estamos juntos lá, e ele soube imediatamente, epa, pôs-se ali a jubilar, epa, meu irmão! Ok, ok, exatamente. Pois, Grande pois, pois, Álvaro, pois. desde já mandar uma boa noite para o Álvaro aí na Itália. É Ok, um irmão mesmo, um irmão. Um companheiro de ok, longa data de caminhada. ok, ok, ok. Eh, Kanga, nós estamos então com este tema muito pertinente pela fase que o país está a atravessar. Nosso país já há um tempo para cá tem falado muito da diversificação da economia, mas nós os outros temos estado a notar que a coisa não tem estado a treinar, a coisa não está a treinar. E nós, o Bem-Aja, procuramos compreender eh,
e interpretar o porquê que esta diversificação da economia não funciona, porque o nosso país até hoje é muito dependente das importações. O nosso Exatamente. país, quando ganhamos a independência, quando conquistamos a independência, quem colonizava Angola deixou um parque industrial muito rico. No Ambo, em Benguela, em Luanda. Luanda era o parque mais extenso. Maior. E também noutras paragens havia indústria, tanto faz em certas outras províncias. Luís tinha indústrias, Exatamente. Kwanza Norte, o Dondo produzia muito, além da agricultura, né? Mas tivemos esta guerra fratricida e tal, mas não devemos culpabilizar tudo a guerra, Ok. porque eu lembro-me, António, e vou já te dar a palavra, lembro-me que em Luanda, aquela zona da Induve, não é? Aquela zona, depois da Petrangol, era Sim, toda uma sim, sim. zona Industrial. industrial. E Sim, com ali não certeza. vieram bombas da UNITA, não caíram lá bombas da África do Sul, não é dos sul-africanos, não é do apartheid, ali não caiu. E eles forneciam o país e também exportavam. Mas Exatamente. vimos que estas indústrias começaram depois a, a sentirem-se sufocadas. A Vidrul, em Cacoaco, Uhum. sufocada e por aí fora. E então, nós propusemos este tema e tu és alguém que trabalhas no setor das importações. Kanga, o que é que se te oferece dizer sobre esta tentativa da diversificação da economia, mas o país não está a engrenar, não é? Não estamos a conseguir notar esta diversificação da economia. Será baixa produção nacional? O que é que se passa? Qual é esta equação? Como é que podemos resolver esta equação? Bem, é realmente uma equação. Desde já o tema é pertinente, como disse, na medida em que valorizar a produção nacional é essencialmente um elemento fundamental daquilo que tem a ver com o processo de diversificação da economia. Importa aqui também realçar que quando estamos a proteger a produção nacional, não pressupõe dizer que estaríamos a fechar o país. Antes, pelo contrário, estamos a criar condições para que o país seja competitivo. E isso é uma nuance que tem que se ter em conta. Claro que para isso também precisamos obedecer alguns processos. O processo da Uhum, diversificação da economia é um processo que precisa de ações concretas, precisa de coragem, fundamentalmente da parte do Estado, precisa-se uhum. de políticas concretas, precisa-se, acima de tudo, de um sentido de Estado para que este processo saia, então, dos discursos e começamos a viver efetivamente a tão propalada diversificação da economia. Hum. Nós, Angola, somos uma economia de mercado, não é? E Pois. pressupõe livre iniciativa, e as pessoas são livres de fazerem aquilo que quiserem no âmbito do setor econômico. Mas temos o Estado, que é uma entidade reguladora neste quesito, sobre o processo da diversificação da economia. Mas para isso, para que consigamos efetivar o processo de diversificação da economia, é importante, é imperativo mesmo que o Estado, por via do OGE, que é o principal instrumento de governação, o Uhum. Orçamento Geral do Estado, aposta grandemente nas infraestruturas básicas. Ok. Infraestruturas básicas, nas redes Agora, técnicas. estas infraestruturas, Kanga, permita-me só, porque temos muitos amigos que acompanham, outros são estudantes e têm tipo a matéria da microeconomia, não é? A microeconomia e na microeconomia, ou mesmo até a macroeconomia, fala-se Certo. muito desses assuntos, desses temas. Eh, Estas infraestruturas de base que tu falas, podemos classificar algumas delas, as estradas, o Sim, que eu mais? vou esclarecer. As infraestruturas básicas as infraestruturas básicas, redes Uhum, técnicas, as vias de comunicação e de telecomunicação são fatores fundamentais para o processo de diversificação da economia. As infraestruturas básicas, estou a falar de redes técnicas, estou a falar de água, estou a falar de energia, fundamentalmente para o processo de produção.
Depois, Uhum. as linhas de comunicação, estou a falar das estradas, Uhum. e de Uhum. telecomunicação, nós sabemos as telecomunicações. Então, isso por si só começa a ser uma alavanca impulsionadora para o processo da diversificação da economia, porque a partir das infraestruturas básicas, redes técnicas consolidadas, executadas, começamos a melhorar o ambiente de negócio, na medida em que começamos a ter mais Uhum. acessibilidade, começamos a ter o processo de produção, de aprovisionamento, de distribuição, para garantir a cadeia de valor. Uhum. Por isso é que as infraestruturas básicas são muito importantes, as redes técnicas, as vias de comunicação e de telecomunicação. Isso é fundamental e essencial para o processo de diversificação da economia. Indo propriamente para o nosso tema, que tem que ver com a proteção da produção nacional, precisamos ter Uhum. aqui alguns fatores fundamentais para que essa proteção seja uma realidade. Uma delas, e a mais importante, e volto ainda mais para o Estado, por via do principal instrumento de governação que tem, que é o Orçamento Geral do Estado, é Uhum. imperioso que o Estado condicione mesmo a obrigatoriedade das compras públicas. Uhum. Mormente as Forças Armadas, os órgãos de defesa e segurança, os hospitais, as escolas e todas aquelas entidades que trabalham com o Estado, que estejam condicionados, por via do Orçamento Geral do Estado, a fazerem as compras nacionais, sempre que houver produção interna. Isso por si só já cria uma almofada de ar fresco para o setor produtivo. Uhum. E, exatamente. E também, quando o processo de produção, quando começamos a proteger a produção, automaticamente o país reduz a saída de divisas. Ok. Mas agora, é, Antônio ou Kanga, que ainda não estou a conseguir captar como vou, portanto, tratar-te em toda a nossa conversa. Uhum, Voltando um pouquinho nas redes, porque estás a entrar já numa fase muito profunda, mas queria uhum. voltar primeiro digamos, nas redes Nas infraestruturas. básicas, As nas infraestruturas estruturas, básicas. nas Sim, infraestruturas básicas. sim. Falaste de redes técnicas que compreendemos a água, a eletricidade e telecomunicações. Sim. Bom, uma vez estas condições criadas, temos esta rede em condições para eh, fornecer oxigênio ao pulmão, não é? Exatamente, Eh, porque aí começamos a ter serviços integrados. A estrutura logística ali é criada, é um fator pois, fundamental. As pois, estradas secundárias, a armazenagem, os agora, transportes. aqui onde está, tu estás a falar da importância destes elementos, porque estás a falar agora dos serviços secundários, não é? Por Sim. exemplo, das comunicações. Falaste da logística e por aí. Também a água, a eletricidade, tudo quanto faz parte, não é para Do garantir a setor de produção. logística. Não, para garantir o setor de produção. O setor de produção, obrigado. O Sim. setor de produção. Agora, a minha pergunta vai, não é? Porque Uhum. estamos a falar de Angola. Estamos a Exatamente. falar em que fase? Porque fala-se muito dessa diversificação de economia e tu Sim. estás aqui a nos desmiuçar. Estamos a compreender já, iniciando no elemento basilar, que são as infraestruturas básicas, que são redes técnicas e vias de comunicação. Sim. Angola, em termos de redes técnicas, será que já estamos suficientemente capacitados para alavancar este gigante que anda aí adormecido? E em termos de vias de comunicação, falaste das estradas, precisamos de portos, linhas feiras, os aeroportos. Linhas feiras, até agora só temos duas, meu irmão. Mas quando o português lá esteve em Angola, não havia só duas, tínhamos mais. Então, como é que está nesse momento o nosso país, meu irmão? Bem, a realidade factual, hoje por hoje, é realmente distante daquela que me está a falar, quando os portugueses estiveram cá. E só para voltarmos um bocado no tempo, para nos Hum. situarmos, nós estamos a fazer agora 50 anos de independência, acabamos de celebrar agora 50 anos de independência, e vivemos um período longo de guerra que vai justificar, então, o desaparecimento desse parque industrial, estamos aqui a tentar dizer. O setor Pois. produtivo caiu, o parque industrial ficou, de alguma forma, desabou por causa do período de guerra que o país viveu.
Bem, mas de lá para cá, desde que temos a paz, hoje já são mais de 20 anos e por acaso tem-se feito muita coisa. Uhum, Mas também ainda há muita coisa por fazer. E uhum, nesta perspectiva da muita coisa que há por fazer, voltando na diversificação da economia, que é o fator essencial para o nosso tema de conversa aqui, precisamos de adicionar ainda mais aquilo que já foi feito até hoje. Porque as redes técnicas ainda não são uma realidade a nível do país, ainda não tem uma cobertura. Se formos a ver em termos de raio de ação, ainda não cobre acima de 50, não cobre ainda 100% do território nacional. mas Então, superamos 50%. bem, esse Sendo realistas, não é? É sendo realistas. Tu és um comerciante, és um empresário, não és comerciante, mas és um empresário. É, indo na realidade, nós não temos estas condições criadas em 50%. Porque temos visto, por exemplo, um ministro da Energia e Águas, ele acelerou. O ano passado, por exemplo, vimos ela trabalhar bastante. Não podemos dizer que não trabalhou. Trabalhou exatamente. bastante. Ele esteve em vários locais do país para criar melhores condições de abastecimento de água. Já temos boa energia em Uhum. Angola, mas a energia não chega ainda em toda parte. Então, não Sim, sei se mas estamos a 50%. isso é todo um processo, né? Eu penso Hum, que vamos lá chegar e é por isso que se está a trabalhar. É todo um processo. Claro que, do meu ponto de vista, na qualidade de agente econômico, eu gostava que fosse mais célere. Gostava que as coisas fossem feitas já já. Mas também temos que obedecer o processo. Sabemos que há limitações, há insuficiências e há programas que o governo tem. Mas aquilo que é essencial é continuarmos a fazer, continuarmos a trabalhar o país, as pessoas que governam continuarem a proporcionar estes serviços para que abranjam um raio de cobertura maior, cada vez mais, até cobrir o país a 100%. hum, Ok, 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 porque quando se fala das vias de comunicação, eu tenho, portanto, me batido aqui, tenho falado uma ou outra vez mais, este ano irei insistir um pouco mais sobre as linhas feiras, não é? Se nós olharmos para os países limítrofes ou os países membros da África Austral, da SADC, temos uma África do Sul que, em termos de rede de comunicação, em termos de rodoviária e férrea, ele está em boas condições, mesmo até portos Ok, e aeroportos. Portanto, a África do Sul é o que é, porque ele tem essa rede em condições a funcionar. exatamente. Angola, nós temos aeroportos em todas as províncias, só que estes aeroportos não estão a funcionar, nem todos estão a funcionar. Nem Uhum. todos estão em condições de receber aviões de cargas, por exemplo. A linha feira, como eu disse, só temos duas, aquela linha de Benguela, que também funciona meio gás. Então, há que se acelerar um pouco mais, não é? Há que se acelerar um pouco mais para garantirmos bem essa nossa diversificação da economia e Sim, proteger a nossa produção. Canga. sim. A base fundamental é essa, é o que nós falamos, das redes técnicas, para podermos começar a proteger a nossa produção nacional, porque com as redes técnicas teríamos uma produção nacional com menos custos e com mais facilidade, mais mobilidade e mais viabilidade no processo de escoamento. Hum, Então, este fator é preponderante e eu penso que é o mais importante neste processo. Depois, a seguir, é melhorar a produção, né? Porque é importante que a gente melhore a produção, tenha mais qualidade, tenham embalagens bem apresentáveis, por exemplo, e que seja que chegue até o consumidor final de forma mais barata, não é? uhum. De forma mais barata. E isso é também um fator importante para este processo. A Pois. seguir, ainda no âmbito da proteção do setor produtivo nacional, da produção, é importante também que haja uma política fiscal clara e de proteção. Uma política inteligente, né? Uma política inteligente que não visa só taxar as importações sem apoiar a produção. Tem que haver aqui uma medida de equilíbrio, não é? Uhum. Tem que haver aqui uma medida de equilíbrio. Tem de haver isenção, redução de impostos e redução
ou isenção, por exemplo, na importação das matérias-primas e por aí fora. São uma série de componentes que, a nível fiscal, deve-se ter em conta para podermos proteger a produção nacional. Mas Depois, atualmente, quais são os constrangimentos que se nota, já que tu és um agente econômico e trabalhas no setor das importações, mas estamos a falar da proteção da produção nacional. Quais são os constrangimentos que a nossa produção interna tem encontrado? A política de impostos não tem sido favorável? são muitos fatores, não é só a política de imposto, por exemplo, os financiamentos. Hum, Os financiamentos. Quando o setor produtivo carece de financiamento com juros bonificados ou com créditos bonificados, por exemplo, estás a ver? uhum, E depois, a proteção estratégica da parte do governo mesmo, por uhum. exemplo, são grandes constrangimentos que também enfrenta-se. Mas quando falas de proteção do governo, de que é que te referes? Digo de políticas que visam travar, por exemplo, o contrabando, o contrabando, por exemplo, é um grande mal no setor de produção. Por mais que a gente esteja aqui a produzir, se tivermos alguém a contrabandear, a contrafazer aquilo que estamos a produzir, acabamos tendo um concorrente desleal e afeta toda a cadeia de produção, porque faz com que os produtores tornem-se incapazes de, 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 de verem o processo, aquilo que é a aplicação do seu capital, todo aquele investimento no setor de produção, tem alguma dificuldade de reaver o retorno do O investimento, por assim retorno do dizer. investimento. Exatamente. Uhum. Exatamente. O ROI fica em dificuldade, não é? Em O, dificuldade, sim. o ROI Exatamente. Mas A essa proteção coisa. tem que ser estratégica, tem que ser uma proteção de identificar aquilo que a gente já consegue produzir de forma autossustentável. Uhum, E o governo tem que criar medidas de proteger. Por acaso, pode ser agravar as taxas na importação daqueles produtos que já somos autossuficientes, para que estimule a produção interna. Mas aqui, neste promenor, eu gostava de enfatizar alguma coisa aqui. Eu digo, no que tange à proteção, eu falo no sentido do governo ao proteger, identificar os produtos que já somos autossuficientes, proteger com agravamento de taxas na importação desses produtos, mas isso tem de ser mesmo agravamento e não proibição, porque tem havido um efeito contrário das medidas que o governo tem tomado neste sentido. O governo tem feito proteção nesse sentido, só que eu acho, do meu ponto de vista, que o governo aí tem falhado um bocado porque o governo proíbe, essencialmente, a importação de determinados bens ou produtos, que na ótica do governo já somos autossuficientes. Mas a proibição tem normalmente tido um efeito contrário. Acaba depois, no fim, sendo uhum, como que uma espécie de uma medida impopular do próprio governo. Porque o que acontece? Nós somos uma economia de mercado, como já disse anteriormente, né? A pois. economia de mercado pressupõe livre iniciativa. Isso significa que o governo tem a obrigação, sim, de proteger a produção nacional com agravamento de taxa. Mas quando o governo proíbe, estaria também a restringir direitos, né? Porque ele proíbe de importar. Mas, em contrapartida, isso também altera o comportamento do mercado. Porque o que acontece? Eu falo isso de forma prática, de forma vivida no mercado. Não estou a falar de realidade Uhum, do mercado, uhum, estou a falar de uma vida real, de uma vida prática. Na prática, o que acontece? Os agentes econômicos, o que fazem quando o governo proíbe a importação de determinado bem para o nosso território nacional? Eles, os que têm essa mercadoria disponível, nessa altura, o que eles fazem? Fazem contenção de estoque. Fazem uhum. contenção de estoque, depois cria demanda, cria procura, mais procura do que oferta e, consequentemente, especulação e inflação nos preços. O governo Ok, depois fica sufocado, fica asfixiado, uhum. porque por causa da reivindicação popular, acaba sendo uma medida impopular, acaba sendo como um tiro no próprio pé e, volta e meia, o governo é obrigado a recuar com a medida. E isso não é bom. Por quê? Porque isso dá uma sensação de inconsistência.
do governo que toma determinadas medidas e depois de volta e meia recua nas medidas que tomou num curto espaço de tempo. São mais Antônio, Antônio, eu estou a gostar da nossa conversa, e estamos aqui, estás a nos dar bons, digamos assim, boas balizas, conceitos basilares e, digamos, de uma ótica muito, uma fotografia, não é? Holística do processo para o proteger, não é? O protecionismo e aí tal. Agora, indo um pouco mais na nossa realidade, não é? Deixando mesmo na realidade, falaste um pouco dos constrangimentos que os nossos atores econômicos, operadores econômicos têm, por exemplo, tu na importação, o Estado joga essas políticas de aduaneiras, taxas elevadas para desencorajar a importação, ok? Agora, falaste, por exemplo, de produtos de contrabando, contrafação. Nós temos em Angola insuficiências produtivas em vários, digamos, em vários setores, indo, por exemplo, no prêt-à-porter, vestuário. Que capacidade Angola tem para poder produzir e vestir todo o angolano? Vamos no alimentício. E que capacidade nós temos, que produtos nós cultivamos e conseguimos transformar para conservar. Portanto, quais são os produtos que hoje o nosso mercado precisa de importar? Mais ou menos. Não acredito que vais conseguir me dizer 100%, mas dar-nos assim algumas linhas e nos dar um exemplo desses contrabandos. Eh, eh, Quais são os produtos que são feitos de contrabando e que dificultam, não é? Dificultam as nossas cadeias de produção. Olha, nós ainda temos muita dependência da importação, porque nós ainda importamos, podemos cair agora aí nos 70% mais ou menos do que consumimos, né? O consumo nacional ainda é país 70%, 60%. Mas já há sinais claros, tangíveis, de muita produção interna. Mas o contrabando tem que ver, por exemplo, falando do setor de produção. Nós temos na zona sul, por exemplo, na zona do Ambo e Bié, produz-se muito feijão. Uhum. Produz-se muito feijão. Este feijão, muitas vezes, os nossos irmãos do Congo Democrático compram a produção e vai para o Congo. Quer dizer, é um efeito contrário. Devíamos ter uma produção aqui, local, com cobertura de distribuição a nível nacional, e o excedente poder ser exportado. Estás a perceber? Pois. Então, nós produzimos muito feijão, mas também importamos muito feijão, concomitantemente. Acaba sendo um paradoxo. Pois. Estás a perceber? Então, são essas medidas de controle, de proteção que o governo precisa de tomar. Não, mas isto não é porque, António, não é porque a nossa rede de distribuição não é bem organizada. As cadeias, não é, retalhistas, não é? Os agentes retalhistas preferem importar do que adquirir o produto, não é, no produtor nacional. Será que o produtor nacional vende muito caro? Por exemplo, o feijão, estás a falar do feijão. Nós temos várias redes de distribuição. Temos a Shoprite, temos a Quero, não sei se nosso não sei que nosso super, não sei como é que chamava, Sim, nosso super. nosso super ainda funciona, existe. As redes de distribuição, de onde é que eles se fornecem? Quem são os fornecedores deles? Porque sabemos, temos muito eritreu, temos Sim. muito libanês, não sei também se o chinês tem importado alimentos do exterior, o indiano também, eles têm estado a sufocar a nossa produção nacional. Sim, Kang. Álvaro, tu estás certo, porque não basta só produzir, lá está. É preciso criarmos uma cadeia de valor, estás a ver? Uhum. A cadeia de valor tem precisamente que ver com o processo de produção, de processamento, de transformação, de transporte, aprovisionamento e distribuição. Então, quando a nossa produção
não é distribuída, não passa por este processo dessa cadeia de valor, vamos ter esses problemas. Voltamos mais para trás para falar das infraestruturas e as infraestruturas básicas. Estás a ver? Porque o processo de distribuição, produzir só por produzir, sem este processo, sem essa cadeia de valor, não é suficiente. Não basta. Então, aqui estás a querer me dizer que existem esses problemas, por exemplo, existe produção, mas o escoamento encontra problemas. Portanto, há produtos agrícolas que muitas das vezes apodrecem porque não tem, não chega, quer dizer, o transporte encontra dificuldade, as estradas não estão em condições, Sim. não tem sistemas de. Sim. Aqui temos um problema da cadeia de valor no seu todo. Temos Ah, distribuição, não temos escoamento. Ou temos escoamento deficitário. E temos vindo a ver muitas escoamento reclamações. deficitário, ok. Sim, e temos vindo a ver muitas reclamações nas pessoas que produzem no interior do país, e o principal calcanhar daqueles tem mesmo que ver com o processo de escoamento. É o tal processo de distribuição. Mas e depois também temos que processar aquilo que nós produzimos. Estás a ver? Uhum, Temos que transformar, não é? Para uhum. podermos ser também competitivos, porque estamos aqui a falar de proteger a produção nacional versus a importação. Para deixarmos de importar, porque não basta só comprar o nacional por comprar, é preciso que tenhamos alguma educação para sabermos que o nacional é bom, mas o nacional tem que ter uma embalagem como deve ser, tem que passar por esta cadeia de valor, que é o processamento, a transformação, a distribuição, o acondicionamento e a distribuição. Portanto, o processo aqui é uma cadeia de valor. Isso é o que tem que ser feito. Quando Portanto, não temos uhum, esses elementos, voltamos naquilo que acabou de dizer. Vamos ter muita produção, provavelmente, mas a uhum. produção nos pontos sem terem a possibilidade de escoar. Ou porque não existe a cadeia de valor, não existe a industrialização do próprio processo. Processo. Então, nós precisamos, em Angola, melhorar a eficiência, não é? Melhorar a eficiência da nossa cadeia de valor. É aí onde está um grande déficit para a nossa produção interna. Agora, queria te perguntar, tu que estás no terreno, estás em Angola, eh, tem este grande projeto, como é que chamam, a zona logística, isto está no norte de Luanda ou está no Icolibengo agora? Pertence ao Icolibengo. Este grande investimento que o Estado fez, que o governo fez, a zona industrial, não sei se é Viana, Acho que é da Barra do Dando, não? a Barra do Dande, não é? Sim, sim. Tem aí uma zona franca. A Zona Franca. Ok, podes falar um pouco qual é a estratégia do nosso governo desta Zona Franca? O que é que se o que é que se vai processar ali? Tem indústrias e tal, o que é porque ele recentemente É o inaugurou uma fomento. indústria metalúrgica. Sim, sim. É o fomento do setor industrial, mas no processo de produção, por exemplo, nós temos agora, o governo também tem criado algumas plataformas logísticas, eu acho Uhum, que em Cabinda, no Zaire, parece que no Cunene. Esses sim têm também papel preponderante no processo, que esse vai ser no culminar do processo da cadeia de valor, né? Desde a uhum. produção, a distribuição, o processamento. Então, estes elementos, estas plataformas logísticas desempenham um papel fundamental, mesmo já naquilo que tem que ver também com o processo de exportação, né? Porque eles estão ali numa zona fronteiriça e facilitam as transações ou as trocas comerciais do nosso país para com os países limítrofes a nível dessas fronteiras. Agora, essa zona da Barra do Dande é uma zona econômica, uma zona econômica industrial, é uma zona econômica e industrial com um parque industrial vasto, com algumas facilidades, alguns benefícios que são criados pelo governo para aquelas empresas que tiverem investimentos capazes de serem instalados nestes parques. E isso também contribui grandemente para aquilo que tem a ver com o processo de diversificação da economia, porque geram muitos postos de trabalho e muita gente encontra aí primeiro emprego e não só, e concomitantemente o país também arrecada do ponto de vista de contribuições fiscais, né, do ponto de vista de tributação. As empresas tributam, pagam seus impostos, umas têm isenções ou reduções ou benefícios fiscais vários, de acordo
a especificidade de cada atividade e, portanto, temos ali elementos bastante importantes. São fatores, são elementos muito relevantes para o processo da diversificação da economia. Uhum. Porque, sabe, eh, aqui o nosso grande interesse é trazermos abordagens e que a mensagem fica para aqueles que são os decisores políticos, não é? Captarem também das nossas sugestões, porque o que nós procuramos aqui, porque eu faço o jornalista, eu sou o grande observador, não é? O jornalista é o incômodo de quem governa. Exatamente. Pois, porque nós queremos ver o cidadão a viver bem. Nós Exatamente. queremos ver o caro vida a diminuir, Uhum. porque o angolano hoje consome e lhe custa muito consumir. Exatamente. Angolano ganha pouco, mas para obter o produto para satisfação das suas necessidades é muito alto. Agora, aqui estamos a procurar sugerir ao governo para que encontre mecanismos políticas, gizar políticas, não é, económicas, que devem facilitar a vida do angolano. Estamos aqui a falar que Angola, nós somos a economia de mercado. Somos 30 e tal milhões de habitantes. Desses 30 e tal milhões de habitantes, 36 ou que lá, o Estado não consegue absorver a mão de obra. Ou Mas o Estado não pode ser o maior empregador. O Estado nunca pode ser o maior empregador. O maior empregador pois, são os privados. ok, aqui é onde eu quero chegar. É o privado. Agora, quando nós olhamos para o nosso setor privado, Kanga, não sei se és do mesmo da minha visão ou da minha interpretação. O nosso setor privado está na barafunda. Nós estamos no empirismo, não é? Estamos altamente desorganizados. Quer dizer, existe uma organização na desorganização. Portanto, as zungueiras são atores econômicos importantes para alavancar, não é, o setor do comércio. Empresas como tu, atores econômicos como tu és um empreendedor, empresário, não empreendedor, mas és empresário, tens o teu setor da atuação. Quantos empresários Angola tem? Nós temos uma estatística de empresários privados angolanos e que funciona no fim do ano, o balanço deles é sempre positivo, não tem percas. Não sei se estás a ver. Eu tenho Estou a estado a. perceber. Estou a perceber. Há Pois, aqui temos. algumas coisas que têm que mudar, que precisam Hum, de mudar, e é imperioso mesmo que essas coisas mudem. Uma das quais é a informalidade da nossa economia. Nossa economia é bastante informal. Estás a ver? E isso uhum, não facilita, não ajuda neste processo. E depois, a segmentação do mercado a nível das empresas. As empresas também, muitas não são segmentadas, não são identificadas num segmento de mercado próprio. Falou do hum, empirismo, e isso tem muito que ver também com o processo da informalidade. A nossa economia é muito informal e uma economia assim fica muito difícil. Precisa se reorganizar o nosso parque econômico, as empresas, porque se vires uma coisa, nós ainda temos, por exemplo, uma população, um número considerável de população não bancarizado, por exemplo, não tem, pois. sabemos que o nosso nível de literacia financeira é baixo, temos ainda muitas pessoas que não trabalham com o setor bancário, por exemplo, formal. Mas essas pessoas movimentam muito a nível informal, valor Informal. exatamente. Então, essa questão da informalidade da nossa economia tem sido também um grande fator impeditivo para aquilo que tem a ver com o processo mesmo de diversificação da economia. Mas isso é porque também falamos aí dos fatores de produção. Uma das coisas importantes tem que ver com os financiamentos, por exemplo. Porque Hum, hoje é mais fácil importar do que produzir cá. uhum, Estás a uhum. perceber? E isso não podia ser. Então, era importante que os bancos tivessem a obrigatoriedade também no seu capital, pelo menos alguma percentagem destinada para financiar o setor produtivo. Devia ser Mas um imperativo. este é um grande assunto em Angola. O nosso banco não financia o setor privado. O porquê? Não financia o setor privado por causa do que estamos aqui a dizer, a sustentabilidade e muitas vezes
o conforto que os bancos têm em negociar fazer negócio com o Estado. Essa presença excessiva do Estado ainda na economia também tem sido um problema. Os bancos Oh, angolanos hoje preferem apanhar, porque não sei se sabes, os bancos quando não financiam, eles são multados pelo BNA, pelo regulador. E há sim. bancos que muitas vezes preferem mesmo serem multados do que financiarem a economia, porque provavelmente não há muito conforto no financiamento, nas garantias, nos processos. Então, aqui, para o setor produtivo, seria importante que houvesse essa obrigatoriedade dos bancos financiar, mas com garantias públicas. Estás a ver? Hum, Aqui entra hum. o Estado a assumir o ônus com garantias públicas. Do risco, O pois, do capital risco do das risco, empresas. Uhum, exatamente. Porque para nascer exato. o setor industrial, precisamos mesmo de ações, de medidas um bocado sérias e rígidas e concretas, ações concretas. Então, aqui o banco tem de assumir a garantia desses créditos, com garantias públicas. E também o Estado, na qualidade de Uhum, maior comprador, sabemos que o Estado é o maior comprador, é o maior consumidor, é o maior comprador, também ter a capacidade de pagar atempadamente os produtores, porque o outro problema também é a capacidade de pagamentos, ou a frequência, ou a garantia dos pagamentos. Então, quando esses fatores combinam, conseguimos melhorar o ambiente e contribuir grandemente naquilo que tem a ver com o processo de produção. E começamos a proteger a própria produção nacional e, aos poucos, irmos deixando a importação. Porque, Álvaro, repara uma coisa. uhum. Nós, para importar uma mercadoria de qualquer país para aqui, para Angola, mesmo já que for daqui de Portugal, faz para aí um mês, 30 dias, por exemplo. Hum. 30 dias de trânsito, com todos os custos de contentor, frete, alfândega, mas ainda assim o produto chega-nos mais barato, em alguns casos, do que a produção interna. Interna. Então, não vamos consumir a produção interna só por patriotismo. É importante que sejamos patriotas para que podemos fomentar e valorizar aquilo que é nosso. Mas os produtores têm de ter conforto suficiente para poderem produzir de forma com custos baixos para poderem então conseguirmos ter o produto a custos competitivos. E quando isso Uhum. acontecer, concomitantemente nós vamos deixando o processo da importação. Por quê? Porque se eu tenho um produto nacional de qualidade, com uma certificação, nós agora já temos até na produção interna alguns produtos que vêm ali o rótulo feito em Angola. Isso é uma boa Uhum. coisa, uma boa comunicação, uma coisa bastante interessante. Quando começamos a ter produto com embalagens convencionais, aquelas equiparadas da importação, porque é um produto com boa imagem, sabes que a imagem vem do produto, e Uhum. com qualidade, nós Uhum. mesmos deixamos de importar. Isso vai ser um processo normal, um processo natural, um processo automático. Por isso é que eu disse anteriormente, era importante o Estado não proibir a importação daqueles bens que já somos autossuficientes, mas sim restringir ou agravar as taxas. Para quê? Para que o excedente do agravamento das taxas possam servir ainda para apoiar apoiar na bonificação dos juros ou então nas garantias públicas que o Estado precisa de dar para financiamento do setor produtivo. Produtivo. Olha, Kanga, eu pessoalmente, e estes dias eu falei, exteriorizei uma das minhas grandes opções. Eu sou amante do protecionismo. Okay. Ok? Eu sou amante do protecionismo. Eu te entendo. Tu trabalhas no setor da importação, importas para poderes produzir um retorno, produzir o teu útil, não é? Exatamente. O teu ganho, a tua margem, o teu delta. Tudo bem. E eu entendo, e és angolano, está a ver? Uhum. Eu aqui, como tu estás a dizer muito bem, eu tenho que procurar desagravar as tuas dificuldades. Em vez de Exato. agravar as tuas dificuldades, eu tenho que encontrar aqui uma estratégia para facilitar a ti que és angolano ganhares com a importação. Por isso, é que eu tenho que ter também uma política. Agora, nós estamos a ver um liberalismo do nosso governo para com o investidor estrangeiro. É que nós estamos a permitir muito estrangeiro vir e está a ocupar os vossos lugares. Não sei se me está a entender.
E eles, quando vêm já, eles vêm com um capital superior ao vosso, não é? E vos asfixiam, porque ele, quando traz a sua importação, ele traz de uma forma gigantesca. Todo o navio é dele. Exatamente. Imaginemos, por exemplo, que tu estás no setor dos cereais, não sei qual cereal, um exemplo, qualquer aí, a maçambala. Em Angola não produzimos maçambala, mas não tanto. E vem o senhor indiano com muita maçambala. Nós não produzimos muita soja. Vem o brasileiro com muita soja. Então, tu ficas à rasca. Só que aqui vamos falar das estratégias mesmo, as políticas protecionistas do nosso governo. Ele tem que desagravar a produção interna. Tu que és produtor nacional, tu que és importador nacional, eu te facilito, você pode importar para, não é, aquela margem que, aquele déficit que temos de ausência no nosso mercado, que é nosso Uhum. produto interno, os produtores, aliás, internos, não conseguem cobrir. Então, você que é nacional, eu te autorizo a ir buscar. Agora, se for um estrangeiro que quer trazer o produto que você está aí buscar fora, eu tenho que encontrar política, eu tenho que criar política, porque o facto que você é estrangeiro, não deves importar esse produto. Quem tem que buscar esse produto fora é o nosso nacional. Não sei se me estás a entender. Eu Por que percebo o que estás a dizer, eu percebo o que estás a dizer, Hum, mas não é assim que funciona. Nós não somos contra os estrangeiros, não somos contra o investimento estrangeiro, antes, pelo contrário, são bem-vindos, têm dado emprego, têm de alguma forma também dinamizado a nossa economia. Mas o problema não está com os estrangeiros, o problema não está em vir estrangeiros, que vêm vários. Todos nós ainda somos poucos para o desenvolvimento que o país precisa, ainda precisamos de fazer muito e mais. Mas esse não é o ponto. O ponto tem mesmo que ver com aquilo que é a proteção, a intervenção do Estado apenas na proteção da produção nacional. Por exemplo, falamos dos financiamentos. Muitos desses estrangeiros vêm para Angola com financiamento dos seus países. Estás a ver? ok. Vêm com financiamento, com linhas de financiamento, muitas vezes mesmo do Estado. Uhum. Tem esses incentivos, tem os juros bonificados, tem as subvenções e tem financiamentos disponíveis. Os governos arriscam, os governos garantem, dão as garantias públicas para que esses estrangeiros ou esses nacionais nas suas terras venham cá para Angola desenvolver atividade econômica e fazerem o repatriamento de capitais. Estás a Ok. ver? Então, o que nós precisamos aqui é exatamente financiamento no setor produtivo, com garantias públicas mesmo, com garantias públicas. Isso nós precisamos. O Estado precisa de assumir esse ônus para capacitar o setor produtivo, para dinamizar o setor produtivo. Porque e outro ponto, o Estado precisa de comprar a produção nacional, precisa de comprar o nacional. O Estado precisa de pagar o nacional. Hoje fala-se muito do conteúdo local, por exemplo. Uhum. Conteúdo local é um conceito trazido ao nosso mercado hoje, maioritariamente pelo setor petrolífero. Mas o conteúdo local consubstancia-se exatamente na mão de obra nacional, não é? Hum. Exatamente. Então, o conteúdo local é um elemento importante que foi trazido hoje. É preciso que apoiemos mais o conteúdo local, é preciso que contratemos mais serviços com as empresas nacionais, as empresas locais, e é preciso que paguemos mais as empresas locais. Quer dizer que o Estado aqui tem um exercício grande, que é exatamente melhorar a qualidade da despesa, por exemplo, e estabelecer Uhum. prioridades. Estabelecer prioridades. Assim ajuda a dinamizar o setor produtivo, porque se nós estivermos a produzir, a vender no Estado e não recebemos pagamento atempadamente e não beneficiamos de financiamento, não conseguimos competir com os estrangeiros. Este é o grande problema. Então, precisa-se aqui de uma intervenção forte do Estado nesse sentido, com políticas claras e concretas para o apoio e a proteção da produção nacional, para podermos, então, aos poucos, irmos saindo da dependência das importações. Das importações. Olha, queria-te colocar esta matemática da produção do pão, né? Eh, a produção do pão fala-se muito, não sei se é verdade ou não, que a produção do pão, por exemplo, não sei se é em Angola ou só em Luanda, Uhum. que está na mão do libanês. Sim. Será que é verdade? Por que que o angolano já não produz o pão? O produtor do pão é o libanês.
E Há, sabes que o há pão que, é produto básico, não é? sim, sim, isto é um facto. Há aqui Hum, um certo monopólio criado por esses empresários, essas redes de libaneses que hoje têm o controle total sobre a produção do pão, desde o processo de produção do trigo, da farinha de trigo, e não só. E isso, por acaso, é uma coisa que eu já tenho vindo a falar, que perdemos, e estás a ver, até nas questões básicas, começamos a ter problemas de soberania nacional, estás a ver? Quando até, hum, o pão de cada dia que está nas nossas mesas é produzido pelo estrangeiro, maioritariamente os angolanos já não. Então, isso não é muito bom, porque, por uma questão mesmo de soberania nacional, não é muito bom. Também hum, não é muito bom que os estrangeiros, por exemplo, quando eu disse anteriormente que era importante que o Estado comprasse, que o Estado obrigasse, né, tivesse a uhum, obrigatoriedade de comprar a produção nacional, e citei alguns setores como os órgãos de defesa e segurança, Forças Armadas, por aí fora. uhum. É mesmo por uma questão, para além dessa questão estratégica, que é fomentar o setor produtivo nacional, é também questão mesmo de soberania nacional. Por quê? Porque não podemos depender 100% daquilo que é importado e principalmente por estrangeiros. Então, falando do tema do pão, é uma realidade que hoje quem tem monopólio dessa indústria, dessa fase, dessa área industrial, são os libaneses. E isso, nós antes tínhamos aqui moagens, mas de alguma forma criou-se ali um monopólio que apenas eles é que estão a gerir esse negócio. E isso é uma coisa de Zé, veras a complicada. farinha de trigo, o trigo é importado em Angola. Já não é mais produzido em Angola? Nós temos, assim, a nossa capacidade de produção ainda não é É suficiente para cobrir a inferior. demanda. Ainda assim, Ok. ainda não é suficiente para É cobrir a insuficiente. demanda. Ainda não sei em que nível estamos, a nível de percentagem com a produção do trigo, mas já há alguma produção de trigo, do grão, mas ainda importamos. Importamos e transformamos aqui. Tem muitas moagens aqui de trigo que são processados cá, né? No caso, importamos o grão Uhum, e transforma-se cá. uhum. E Olha, só para temos aqui uma. teres uma ideia da questão do pão, do monopólio do trigo, é algo que acontece de forma bastante estranha, sugênera, porque o trigo é aquele produto que a sua variação às vezes é na ordem de 100%, assim, do dia Hum, para o outro. Hoje o saco de trigo pode estar a 10.000 e amanhã o saco de trigo elevar para 20.000 e no dia seguinte também pode voltar a cair para 10. Por quê? Porque é aquilo que eu disse anteriormente. Quando temos restrições e cria-se monopólios, e esses monopólios têm algum domínio do mercado. do Então, mercado. Ditam causam, o. Ok. ditam as regras do mercado, causam variações constantes, causam inflação, inflacionam os preços sistematicamente. Por quê? Porque eles fazem alguma contenção, fazem retenção do estoque quando acham que têm de controlar o mercado. E ali o produto fica escasso, há sempre mais procura do que oferta, e quando isso acontece, é um grito. Então, essas variações constantes do trigo acontecem principalmente por causa do monopólio. O monopólio não é bom, os monopólios nunca não ajudam, principalmente numa economia como a Hum, nossa, uhum. já com algumas fragilidades, queremos melhorar os processos, mas precisamos de abrir mais para as iniciativas, a concorrência, a sã concorrência, a igualdade na concorrência, na competitividade e, acima de tudo, o acesso fácil naquilo que tem que ver com as garantias públicas para a obtenção dos financiamentos. Ok. Kanga, lembra-me só, em Angola nós temos um Ministério do Comércio ou Ministério da Produção Industrial? O Como é que nosso é? Ministério da Indústria e do Comércio, Ministério da Ah, Indústria e Comércio, sim. Indústria e comércio, ok. Isto é bom porque este tema hoje é o número um. Eu penso que, Kanga, eu vou ter que te adotar para passarmos aqui e vamos criar uma periodicidade aqui, trazendo também outros intervenientes para criar um contraditório Certo, entre os intervenientes. Eu vou jogar o meu papel de moderador, certo. porque temos que falar sobre essa questão de produção econômica nacional. Nacional. Temos que abordar muito sobre esta coisa da diversificação da economia, porque é ali onde está a chave para o enriquecimento do produtor nacional, para o enriquecimento das empresas nacionais. Se nós não
ajudarmos o próprio governo a saber criar bem as balizas nas suas políticas do protecionismo, as nossas famílias vão continuar só a enriquecer os estrangeiros. E não é isto. Nós não podemos continuar a trabalhar, a consumir, a enriquecer os estrangeiros, enquanto que temos produtores nacionais que deviam também enriquecer. Agora, tem aqui uma pergunta, Kanga. Uhum. Uma das nossas seguidoras, onde é que está a pergunta? Epá, agora os amigos começaram a intervir, começaram a escrever. Estamos quase na reta final e começam a escrever. Agora, temos essa pergunta, não sei se estás a conseguir ler. Estou a Digamos ver. que o governo, de uma hora para outra, abrisse o mercado para o exterior e não praticasse nenhuma proteção contra importação, quais os impactos teríamos? Abrir-se o mercado para o exterior. Assim, Uhum. não tô, o conceito de abertura do mercado para o exterior não consigo perceber se é para o exterior, no caso a entrada de estrangeiro, ou para o exterior Eu penso que ela está aqui a falar das exportações. Quer das dizer, exportações. estimularmos, não é? Das Fomentarmos exportações. mais exportação, assim, que o angolano exporte mais do que importar. Quer dizer, tu não crias barreiras na importação, mas fomenta a exportação. É mais ou menos essa a sua lógica. Não, mas é interessante e seria uma boa medida, porque, imagina, o grande problema da importação sufoca, asfixia o nosso sistema financeiro. Nós, para importar, precisamos de divisas e nós temos apenas o único produto que, vamos por assim dizer, de grande relevância a nível das exportações é apenas o petróleo. Quer dizer que o setor não petrolífero não tem ainda uma relevância. Hoje já vi agora o Orçamento Geral do Estado desse ano, parece que as receitas não petrolíferas agora são superiores às petrolíferas, é um bom indicador. Mas se isso viesse a acontecer, o Estado teria mais capacidade, se tivéssemos a exportar, abríssemos posterior, tivéssemos a exportar mais, nós arrecadávamos mais divisa, provavelmente teríamos mais folga e, concomitantemente, estaríamos, mesmo sem proteção às importações, provavelmente, mas se tivéssemos a exportar, havia de ter o equilíbrio, a compensação, porque estamos a produzir e estamos a vender para o estrangeiro. Então, estaríamos a importar na mesma, sem proteção, mas se tivéssemos a exportar mais, compensava. É o tal equilíbrio da balança, né? Uhum, o equilíbrio da balança. Olha, tem aqui, tem duas perguntas, uma pergunta que é muito boa e tem um comentário, uma reflexão que é interessante. Primeiro vamos nessa pergunta. Ele disse, ele diz, esta é uma questão que tem que se falar constantemente. Por que é que o nacional é mais caro? Sim, Exatamente. ok. Foi o que eu disse anteriormente, que hoje, paradoxalmente, é mais fácil importar do que produzir. Mas por quê? Eu já disse anteriormente, os fatores são exatamente o que eu elenquei atrás, que tem precisamente que ver com esse protecionismo, de um lado, com a falta de financiamento relevante, a não bonificação e, acima de tudo, as infraestruturas básicas para criar a cadeia de valor, que já falamos anteriormente, que é o processo de produção, distribuição, acondicionamento e transformação e por aí fora. Então, os custos de produção são muito altos ainda, Uhum, porque não temos energia, as fazendas, os produtores ainda trabalham muitas vezes com recurso ao diesel, né, ao gasóleo ou outros meios. Não tem água ainda, o processo de irrigação também, ainda não temos água em todos os pontos, então isso de alguma forma vai elevando o custo de produção. Por isso é que temos sempre o produto importado mais barato em relação ao produto importado e produzido cá. uhum, uhum. Agora, este comentário, este subsídio, que é de Margarida Caiuma Manuel, diz: a produção do pão nas mãos do angolano não consegue suprir com as nossas necessidades. Bom, aqui é discutível essa sua afirmação, mas ela depois acrescenta, a Margarida, o Estado deve financiar os microempresários. Isto também estavas a dizer, Kanga. Eu não sei se queres acrescentar mais algo.
Pronto, a produção do pão nas mãos dos angolanos não consegue suprir a necessidade, realmente, mas isso por quê? Porque a concorrência, muitas vezes, de forma desproporcional, faz com que as pessoas perdem a capacidade de se manterem. Se Hum, voltarmos para trás, antes da entrada massiva dos estrangeiros, as padarias angolanas eram de angolanos e uhum, serviam, pelo menos dava para acudir à demanda. Mas quando criou-se esta cultura de monopólio deste segmento de mercado, fez com que os angolanos perdessem a capacidade por causa da uhum. concorrência desproporcional. Ele tem financiamento do seu país, tem mais capacidade, tem mais intervenção, tem mais meios, e tu não tens. Então, o que é que acontece muitas vezes? E hoje, só para elucidar um bocado esta questão, há Uhum. um outro segmento de mercado também, que também é maioritariamente dominado por libaneses. Como é que eles trabalham? Falo propriamente do mercado de frescos, por exemplo, Ok. de frangos, coxas de frango, por aí fora. Uhum. Eles fazem, num ano, eles consentem prejuízos durante 6 meses e depois têm benefício nos próximos 6 meses. Como é que Hum, funciona essa equação? O nacional importa onde ele importa e como ele importa, mas hum, ele tem mais capacidade logística, mais capacidade financeira, e ele baixa o preço do produto e uhum. tu não consegues apanhar a dinâmica dele porque você pensa, pronto, como é que ele está vendendo o produto tão baixo assim se ele comprou onde eu compro e ele está vendendo mais baixo que na origem, por exemplo, que na fábrica. Mas ele, como tem uma capacidade logística grande, Uhum. ele baixa o preço, vai consentindo aqueles prejuízos, mas ele está a arrebentar-te a ti, que é o concorrente. Porque tu Pois. não consegues vender enquanto ele está mais baixo do que o teu. Todo mundo vai correr a ele. Portanto, é a tática da especulação. E ali és obrigado a baixar o preço do produto Hum, ou manter e não vender e tens custos adicionais. Quando tu não estás a vender, tens custos. Então, chega uma altura que torna-se insustentável. O que é que uhum. ele faz? 6 meses a perder. Quando você deixa de fazer o negócio porque é insustentável, ele tem um domínio, tem um monopólio. Então, aí Pois. ele eleva ainda mais o produto para compensar aquele prejuízo de 6 meses. Então, não sei se aqui percebeu a ideia. Ele tem 6 meses de prejuízo, 6 meses de benefícios a dobrar ou a triplicar, muitas vezes. É o que aconteceu exatamente com o mercado do pão. Hoje não temos controle, hoje não temos angolanos na indústria da panificação ou no Uhum. comércio do pão, fundamentalmente, mesmo já no interior do país. Eu tenho um amigo, por exemplo, que chegou a abrir uma padaria no Kwanza Norte, num dos municípios, mas ele, com equipamentos bastante sofisticados, investiu muito, mas não foi suficiente, não foi possível tirar nem conseguiu sequer reaver o O retorno do investimento investimento, ok. do investimento porque teve um concorrente forte que é um estrangeiro naquela localidade. Então, está invadido. Está invadido. E mesmo já a comercialização do trigo é mesmo só nos canais deles. Estás a ver? Uhum, uhum. Porque essa tática da especulação e o dumping são as táticas que os chineses sempre utilizaram para penetrarem e depois tomarem controle dos mercados alheios, não é? Exatamente. E é muito duro, é muito duro, é muito duro. Ok, Kanga, para hoje nós vamos parar por aqui porque a nossa conversa seria de 1 hora, mas Ok. como eu deixo aqui essa promessa para os nossos seguidores, gostei, estou a gostar de conversar com Kanga sobre estas matérias e vamos criar depois em off, vamos concordar, talvez, não sei, em função da tua disponibilidade, se podemos criar uma periodicidade em voltarmos a falar sobre a economia, a produção interna e trazer outros amigos também que são empresários e enriquecermos aqui o debate, porque precisamos falar desses temas. Agora, Exatamente. eu queria te dar a palavra, as tuas últimas considerações sobre o tema. Talvez tinha coisas que querias falar e não te dei o tempo para poderes esmiuçar. Dou-te Bem, alguns minutos, meu irmão. bem, sobre o tema, é enfatizar a necessidade imperiosa de continuarmos a falar, a melhorar os processos e pedir com que quem de direito, os governantes, façam cada vez mais e melhor.
Aos jovens, eu digo que o país hoje, que eu disse anteriormente, celebrou 50 anos de independência, é um legado histórico que nós herdamos dos mais velhos. Agora, precisamos nós fazer também alguma coisa para os próximos 50 anos, porque depois será a nossa vez de fazer a transição geracional. Esta transição geracional está a acontecer no país e apelo aos jovens para não ficarem distraídos, porque hoje, porque esse é um processo natural e irreversível. A transição geracional é um processo natural e irreversível. Então, nós temos que assumir o comando de muitas ações nossas, tanto a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional e a nível global, no país no seu todo. Então, o meu apelo é que continuemos a nos capacitar convenientemente, continuemos a nos formar para que podemos abraçar os desafios do presente e do futuro. O processo da diversificação da economia deve ser protagonizado pelos jovens, que somos nós, porque somos a maior parte da população angolana. Somos mais de 60% de angolanos jovens. Então, temos responsabilidades acrescidas, principalmente na continuidade das ações do Estado e na preservação destes 50 anos da independência. Agora começamos a traçar os próximos 50 anos daqui para frente. É o mínimo que a gente pode fazer como nosso legado para que, quando fizermos a transição geracional com as gerações vindouras, podemos ter algum legado, pelo menos, para passar. Uhum. Ok, muito obrigado, Kanga. Fez um close muito patriótico e deve ser assim. Não devemos só olhar a parte negra do governo, devemos olhar também aquela parte positiva, porque um governo não faz só, não estraga só. O governo também se bate e tem estado a fazer coisas positivas. E porque nós queremos um país melhor, nós devemos ser pessoas de bem. É por isso que somos o bem-aja. Devemos pensar no melhor para o nosso país e cada um de nós é um ator para a melhoria das condições do nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. Todos nós somos chamados para trazer o nosso contributo, não é? Todos nós Eh, somos chamados para protagonizar as transformações que o país precisa, quer seja econômica, quer seja política, quer seja social. Somos nós, os jovens e os angolanos no geral, no seu todo, chamados a contribuir, cada um na sua área de atuação, cada uhum, um a sua dimensão, a sua medida, mas somos todos nós chamados. Porque, Álvaro, apesar que já estamos no fim, deixa eu só fazer uma sim. resenha rápida. Uhum, Eu digo uma coisa: quando os nossos mais velhos conquistaram a independência, eles estavam movidos apenas só pelo espírito patriótico, não havia contrapartidas, estás a ver? uhum, Então, é esse uhum, espírito patriótico que fez com que alcançassem a independência, lutassem pela independência, conquistaram e temos o país livre que temos hoje, com várias conquistas. Claro, já falamos com muitos avanços e muitos recuos, mas muitos avanços e algum recuo, muita coisa foi feita, muita coisa ainda há por fazer, mas pelo menos temos aqui o legado dos mais velhos. Fizeram bem ou fizeram mal o seu papel, mas fizeram e é tangível esse legado. A independência é um facto, a liberdade é um facto. Nós falamos na minha língua Kimpuanza, independência, ah, Kimpuanza. Kwanzaa, Exatamente. Então, pois. hoje nós vivemos essa Kimpuanza, que é uma festa de todos nós, então é o legado dos mais velhos. Agora, nós precisamos fazer o nosso legado também para as próximas gerações. Então, somos todos chamados a contribuir, de alguma forma. De facto, eu estou a gostar desta tua última fala, porque eu tive 2 anos atrás e também o ano passado voltei a fazer essa entrevista no grande filósofo moçambicano, que é o melhor filósofo que nós temos nos Palopes de África, não é? Dos países de expressão portuguesa, o professor Severino Ngüenha. Ele Ok. disse muito, tocou muito nisto que tu estás a dizer agora que de uma forma ou de uma outra, os nossos pais, não é? E para alguns são avós, conquistaram as independências, deram as independências, conquistaram esta liberdade. E estamos nessa fase de transição. E Exatamente. muitos não estão a conseguir digerir esta fase de transição. Porque Exatamente. nesta fase de transição tem muita contradição, tem muitas imperfeições, é verdade. Devemos é ser pacientes, devemos ser fortes, não devemos desistir, devemos acreditar, porque o melhor está a depender agora de nós. Nós. Nós, Exatamente. a nossa geração, tem que pegar essa torcha e continuar esta maratona, não é? Exatamente. Eles Exatamente. fizeram a parte deles, nós agora
estamos na fase de pegarmos a tocha e permitam-me dizer isto, que é muito importante, e Kanga disseste isto, e permitam interpretar isso. Estamos numa fase que não devemos ter medo, jovens, não têm que ter medo. É o momento de vocês se exprimirem, devemos nos exprimir. Exprimir como? Exprimir o nosso talento, trabalhar. Cada um tem que pôr o seu talento em campo. Estamos numa economia de mercado, não tenham medo de criar empresas, não tenham medo de competir. Entrem, mesmo com essas imperfeições que existem, os Sim, outros países que hoje são grandes passaram por aí. A própria China passou por aí. A Itália, a França, o próprio Estados Unidos passaram por aí. Então, vamos crer, vamos acreditar em nós, porque estamos a falar de exatamente. produção interna. Vamos Exatamente. acreditar em nós, Álvaro, se arregaçemos vires, as mangas. Álvaro, se vires, os países que não produtores de petróleo estão a crescer mais do ponto de vista econômico hoje do que muitos países produtores de petróleo, porque nós temos aqui o principal ativo humano, o principal ativo que nós temos é o nosso capital humano, maioritariamente jovem, com muita força. Precisamos é criar políticas inclusivas para os Uhum, jovens, fundamentalmente para os jovens estarem uhum, incluídos no processo de diversificação da economia e naquilo que tem a ver com a melhoria das condições de vida de todos. Então, os jovens são um capital ativo bastante fundamental. Veja uma coisa, vamos fazer uma conta rápida. Nós uhum. somos mais ou menos 36 milhões de angolanos e Pois. 60% dos angolanos são jovens. Estamos a falar de mais ou menos 22 milhões de angolanos jovens. Uhum, E 80%, se tivermos em conta que 80%, 80, 70, 60% dos angolanos não trabalham, estamos a falar mais ou menos de 18 milhões de angolanos que não trabalham. Estou aqui a hum. falar de trabalho que não trabalham do ponto de vista Não formal. tem emprego, digamos. Não tem Uhum. emprego, não contribui. Esses jovens, que é um passivo, deviam ser um ativo importante, mesmo para o próprio Estado. Porque se eles Pois. estivessem a trabalhar e a contribuir, por mínimo que seja, nas suas atividades, e se formalizássemos a economia, muitos deles trabalham, mas estão em trabalhos informais, não Hum. contribuem, não contribuem. Se eles estivessem a contribuir, aí teria dois ganhos. Teria o ganho de autossustentabilidade para o próprio jovem, mas teria também para o governo. O governo podia, vamos lá dizer, hoje em dia, de imposto de rendimento de trabalho, o mínimo, mais ou menos, de 5 mil kwanza, 18 milhões de angolanos a pagarem o mínimo de 5 mil kwanza, Angola estaria a arrecadar mais ou menos 90 bilhões, 90 mil milhões de kwanza todos os meses em receita. Hum. Então, é para ver onde é que está o crescimento. O crescimento está nas pessoas, o crescimento está nos Uhum, homens, estás a ver? uhum, Então, os uhum. jovens, e hoje temos outra coisa que eu tenho apelado muito aos jovens, é a arte. Falamos de questões artesanais, e Pois. hoje, Uhum, hoje está comprovado que faz-se muito dinheiro com a arte, em alguns casos faz-se mais dinheiro com a arte do que com a ciência. uhum. Quantas pessoas vivem da arte, quantas pessoas por via da arte geram outros tantos postos de trabalho direito e indireito? Vários. Hoje da arte do desporto, a arte da música, a arte, quantas pessoas estão atrás deste artista. Então, hoje, viver da arte, acabamos, em alguns casos, fazer mais dinheiro com a arte do que com a ciência. Então, não precisamos todos estar a trabalhar no Estado. Cada um de nós tem que identificar aquilo que melhor sabe fazer, as suas valências, e começarmos mesmo a olhar para a arte. É uma pena que não temos indústrias. Infelizmente, o país não tem indústria de quase nada, mas podíamos estar a olhar para a indústria da música e outras indústrias. Atrás de um jogador tem advogados, tem contabilista, tem uma série de Olha, pessoas a prestarem serviço para esse, quer dizer, eu irei, o próximo número que iremos fazer, iremos falar muito sobre este setor do artesanato, porque eu vi um trabalho aí na Angop, em que o ministro da Cultura está a revitalizar, ou melhor, está a fazer, sim, revitalizar, vamos dizer assim, o mundo do espetáculo, mas de uma forma organizadíssima, não é? ok, Estão, por exemplo, o Cine Teatro Nacional estão já quase a concluir. Temos o futuro novo Palácio das Belas Artes, que era ok. a antiga Assembleia Nacional, também está em obras, está para Uhum. concluir. Nas províncias, falou do IJ, falou de uma outra província que já não me lembro qual é. É importante. E, por exemplo, o cinema também tem a ver com a cultura. Exatamente. Nós temos bons atores. Eu, por exemplo, critiquei das novelas que nós temos consumido, novelas
mexicanas, brasileiras, turcas, por que não irmos investindo no nosso, nas nossas novelas, nos nossos filmes? Nós mesmos a consumirmos os nossos filmes, não é? E a partir daí já teríamos mais indústrias, estás a ver? Mais indústrias e muito Indústria. jovem empregado. Sim, porque para a realização de um filme precisa de engenheiro de som, precisa de contabilista, precisa de Uhum, muitas áreas do saber. Então, é a partir de um artista que proporciona 20 ou 30 postos de trabalho. Então, isso é que uhum. temos que ver. Aí o processo de industrialização também começa a acontecer. Kanga, Este iremos voltar aqui, vamos falar da criatividade e é a do setor criatividade. da cultura, não é? Boas. Ok, ok. Tá bom, Kanga. Então, muito obrigado por hoje. E depois em off eu vou te chamar para podermos então depois concordar. Tranquilo, tranquilo. Eu que agradeço pelo convite e estamos sempre disponíveis para contribuir com a nossa o nosso humilde saber, Uhum. aquele pouco que sabemos podemos também partilhar para elucidar, ilustrar e, acima de tudo, inspirar outros, porque eu reparo que hoje muita gente, muitos jovens precisam apenas de uma palavra encorajadora, de uma palavra motivadora para começar a dar o primeiro passo. Então, é essa a nossa contribuição. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Estamos juntos. Caros amigos, estivemos aqui com Antônio Kanga, um empresário com uma vasta experiência no setor da indústria, porque trabalhou com a Coca-Cola e trabalhou também com a Nestlé, foi representante de venda, e isto é muito bom. Podemos ter aqui muitas ilações com ele, de como o nosso setor produtivo nacional pode ser protegido pelo nosso governo, e falou-se de uma deficiência que nós temos para incentivar, estimular a produção interna, que são os financiamentos, não é? O Estado deve criar garantias, deve assumir o risco dos bancos naquela que é a estratégia de financiamento ao empresariado nacional. Também aqui fez um apelo ao governo para não necessariamente criar barreiras aduaneiras a certas importações, porque no país já temos uma autossuficiência. Não é necessário criar essas barreiras, mas sim criar certos constrangimentos para facilitar que o produto nacional tenha escoamento, e quem importa também não vai à falência. Bom, ficou muita coisa aqui, é só depois rebobinarem para poderem melhor usufruir daquilo que aqui foi dito. Iremos voltar com o Antônio Kanga em próximos números, porque este ano iremos falar bastante da economia do nosso país. O que resta é dizer muito obrigado a todos aqueles que acompanharam, e estaremos aqui de volta Pronto. então. Estaremos cá de volta amanhã, sempre no nosso horário habitual. Um coração, tu tondele, tua saquidila, tua pandula. Bem haja.